A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Atos 2, versículo de número 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite, ó Pai, gratos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nossas vidas. Senhor amado, nós já louvamos que Tu és poderoso, que distante de Ti nós não podemos permanecer, ó Pai, que Tu és o único Senhor e Salvador e que toda a honra e toda a glória é para Ti, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos que Tu reveles a Tua palavra aos nossos corações. E de forma pessoal, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu não estou conseguindo ouvir esse retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Isso é importante. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este versículo especial tem falado ao meu coração nos últimos dias. Eu tenho visto o que homens e mulheres têm postado no Instagram, aparecem lá diversas vezes lá. Homens falando da Igreja de Cristo, mulheres falando da Igreja de Cristo, uns falando bem, outros atacando pedras sobre a Igreja de Cristo, sobre próprios irmãos em Cristo. Mas o que Deus vem falando ao meu coração neste versículo nos últimos dias é que este versículo especial, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, versículo de número 42, descreve as prioridades, os princípios que haviam na igreja, na primeira igreja, e que tem, ou deveria ter sido, uma inspiração particular para cada uma das igrejas atualmente. Uma inspiração, um desafio, um sonho de querer ser cada vez mais próximos àquela igreja relatada em Atos dos Apóstolos. A partir desses versículos, nós podemos encontrar um registro de frutos extraordinários que aconteceram com aquela igreja. Houve sinais, prodígios, unidade genuína, generosidade transbordante, adoração, crescimento explosivo de almas que vinham conhecer a Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje nós vamos
ver um pouquinho dessa perseverança que essa igreja tinha. Quando eles dizem perseveravam, mantinham-se firmes, perseveravam, eles permaneciam. Onde? Na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam na palavra. Permanecer na doutrina dos apóstolos, permanecer na palavra. Quando diz que eles permaneciam na comunhão, no partir do pão, eles permaneciam no povo de Deus. Permanecer na palavra, no povo e na oração, na presença de Deus. Permanecer na palavra, no povo e na presença de Deus. A igreja de Cristo é aquela que permanece em sua palavra, em seu povo e em sua presença. Eu creio que esta é uma base de uma igreja saudável. E quando eu falo de uma igreja saudável, é do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, quando eu falo de uma igreja saudável, eu falo também de um cristão saudável. Permanecer. Vamos ver um pouquinho dessa palavra permanecer. A tendência hoje em dia, nossa, é de não permanecer em nada. Vivemos em um momento da vida, no geral, em que é muito difícil de ver e até de viver um compromisso de longo prazo. A gente quer coisas rápidas. O vídeo do TikTok, 30 segundos. O Reels, eu quero coisa rápida, eu não consigo mais assistir um filme do tipo, e o vento levou de 4, 5, 10 horas, que isso? O áudio que eu recebo no WhatsApp tem que colocar na velocidade 2, eu não tenho mais paciência nem para ouvir o que o meu irmão quer falar para mim. É possível notar isso até mesmo desde matrimônios até nos estudos. No trabalho, nos cargos, quero mais, não quero mais ficar nisso, quero naquilo. Na academia, vou começar a fazer, mas já comecei e já terminei. Já tenho planos para terminar, antes de começar. Na igreja. Ah, essa não. Quem dirá aquela, ou aquela outra, ou a outra? Muitas vezes nós somos instáveis. Mas para algo crescer e dar frutos, tem que permanecer. Nada cresce, nada dá fruto, se não permanecer. Tem que ter persistência. João 15. Lá em João 15, Jesus nos ensina sobre permanecer. E existe uma passagem que ele fala quase 10 vezes a palavra permanecer. Versículo 4 de João 15 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Permanecer. Para darmos frutos que são os bons resultados que nós queremos da nossa vida, nós precisamos permanecer na videira. O ramo tem que estar conectado, enxertado ao tronco, que por sua vez está conectado às raízes que traz a seiva, o alimento.
Se nós separarmos um pedaço da videira, ele seca. Com o corpo, se eu amputar a minha mão e deixar de lado, não correr para o hospital, vai apodrecer, vai morrer, vai cheirar mal. Permanecer na sua palavra, no seu povo e na sua presença. Vamos ver rapidamente um pouquinho destes princípios que a igreja cristã de Atos nos ensina de permanecer na sua palavra, no seu povo e na sua presença. Permanecer na sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Nos manter fundamentados na palavra, na Bíblia, é indispensável para a nossa vida. Para podermos ter uma vida que cumpre com os propósitos de Deus e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, não se desvia para algo fora da vontade de Deus e nem explode, colapsa, enfraquece diante de situações complicadas da vida. Precisamos permanecer na palavra. A igreja de Atos passou por diversas provas difíceis. E nós também passamos e vamos passar por muito mais. Se você ligar o noticiário, você vai ver que a perspectiva do mundo não é boa. Mas eu não estou nem aí com a perspectiva do mundo. A nossa perspectiva é a de Deus. Quem cuida de mim, quem cuida de você, é o Pai. A igreja primitiva lá de Atos passou por perseguição por conta da fé em Cristo Jesus. Estevão foi tão perseguido que levaram ele a uma espécie de julgamento, onde ele falou com tanta firmeza da palavra de Deus, com tanta autoridade, que ninguém podia com ele. E o resultado foi o quê? Ele foi apedrejado, morto, o primeiro mártir da igreja cristã. Existem provocações que a gente passa no dia a dia por sermos cristãos, zombarias, mais do que nunca. Nas redes sociais, se você abre, tem uma enxurrada no trabalho, até mesmo na família. Ah, você é cristão? Você acredita que um homem morreu na cruz e ressuscitou? Que loucura é essa? Como nós vamos resistir na perseguição ou em qualquer outra expressão de prova na nossa vida? Como é que eu posso resistir à enfermidade, à escassez de recursos, os relacionamentos desgastados? Como é que eu posso resistir? Temos que permanecer na palavra. O próprio Cristo nos ensinou, quando ele estava lá no deserto, ele passou, com certeza, um bom tempo conhecendo e vivendo a palavra, que nem o diabo conseguiu deturpar a palavra diante dele. Lá em Mateus 4, diz assim: a tentação de Jesus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então um tentador, aproximando-se, lhe disse:
Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós queremos, necessitamos de alimento para permanecer forte. Precisamos de alimento para o corpo, mas também precisamos de alimento para a alma. Alguns estão desnutridos, não fisicamente, mas espiritualmente, porque não permanecem se alimentando da palavra. E como é que nós podemos permanecer na palavra? O que eu faço para permanecer na palavra? Fazemos um plano. Vamos planejar. Vamos fazer um plano de leitura. Vamos escutar regularmente a palavra. Faz parte da igreja de Cristo congregar, escutar o sermão no domingo. Mas não é suficiente. Precisamos nos alimentar mais, cada dia mais. Temos que ter um tempo pessoal, separado para Deus. Para um devocional que vai incluir a leitura de uma passagem bíblica, de um capítulo da Bíblia, refletir sobre o que Deus está falando naquela passagem, naquele conteúdo. Precisamos ter um tempo além do culto de domingo. Neste propósito, a Igreja de Cristo, desde lá de Atos, tem desenvolvido mecanismos, formas de fazer com que o cristão permaneça na palavra. Há momentos de estudar a palavra, há cultos de estudo, ensino, escola bíblica, escola dominical. Existem vários meios que a igreja ao longo do tempo desenvolveu para que a igreja consiga permanecer na palavra. Novos membros que entram e começam a fazer parte do corpo são discipulados, orientados, para que eles possam conseguir seguir aprendendo dia após dia, onde quer que estejam. Mecanismos que a Igreja de Cristo desenvolveu ao longo dos anos. Precisamos criar um plano de leitura para nutrir a nossa alma. Bons livros. Como é que chama? Podcasts. Bons. Ouvir a palavra. Mas como é que eu sei se é bom ou não? Temos que entender o que é bom e o que não é bom. E separar. A base bíblica vai nos dizer o que é bom e o que não é bom. Quando você lê, quando você tem uma base, quando você tem um estudo, quando você tem um ensino, quando você tem uma orientação, você consegue escolher qual livro eu leio, qual livro eu deixo de ler, qual mensagem eu escuto, qual mensagem eu deixo de escutar. Temos que fazer um plano realista. Todos nós falhamos em todas as disciplinas da vida. Todas. Fazer exercício. Vou fazer. Daqui a pouco, passou. Dieta. Vou fazer a dieta. Começo. Daqui a pouco, a vitrine da padaria era mais bonita. A promoção da pizza estava irresistível. A comida na casa da sogra nem
Não está nem o que falar, não tem como resistir. Nós falhamos também nas disciplinas espirituais. Vou acordar 1 hora mais cedo, vou ler a Bíblia, vou orar, vou ouvir corinhos. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, desligo o despertador. Na quarta, já nem programo mais. Não devemos nos condenar, porque nós falhamos, mas também não devemos nos conformar. Vamos lutar, vamos tentar de novo, mais uma vez. Permanecer na palavra, mas também permanecer no seu povo. Vivemos em um mundo cada vez mais individualista e muito pouco agregador, muito pouco comunitário. Um mundo em que, se você puder ficar sozinho, você fica. Ninguém vai atrás de você. E nós tendemos a querer estar só por naturalidade. É natural. Se você vai em um lugar que você não conhece todo mundo, qual que é a tendência da maior parte das pessoas? Opa, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Lá em Gênesis. E ele não está dizendo exclusivamente do relacionamento homem-mulher, do matrimônio. Não. No projeto de Deus, nós fomos feitos para estarmos juntos, nunca só. Igreja, comunidade, fomos feitos para conviver uns com os outros. Em Atos encontramos vários registros, muitos registros de como eles estavam juntos em suas vidas pessoais, nos desafios que a vida impôs para eles naquele momento, e também no avanço da igreja ao longo dos anos, juntos. No versículo 46 diz assim, perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Permanecer no povo, viver em comunidade é parte de uma vida saudável. E a Bíblia nos ensina isso de capa a capa, de início a fim. Somos partes distintas de um corpo. Sozinhos não temos muita vida longa. Mas juntos, vamos mais longe. Nós nos necessitamos mutuamente, uns dos outros. Nós não podemos crescer em muitos dos frutos do Espírito sozinhos. Não conseguimos. É impossível. Não podemos exercer amor sozinho, paciência, bondade, longanimidade e muitos outros. É impossível. Isso só acontece com pessoas. Ah, mas com o meu cachorrinho já dá certo. Na verdade, o amor, a bondade, a paciência, os frutos do Espírito são postos à prova
em nossa vida com outras pessoas complicadas. Aí que o nosso amor, a nossa bondade, a nossa longanimidade, a nossa paciência é posta à prova para crescer, para multiplicar. São nessas situações que nós percebemos que nós vamos crescendo em amor, em paciência, em bondade, em longanimidade. Precisamos estar juntos. Temos que exercitar com o outro, ou os frutos vão atrofiando. Se não exercitarmos os frutos, eles vão atrofiando. E lá fora, tem muitos com frutos atrofiados, falta amor, falta bondade, falta longanimidade, falta paciência. E nós precisamos fazer a diferença. Precisamos cultivar os frutos de forma transbordante para derramar sobre o mundo, por onde quer que nós passamos. Não se trata de uma teoria bonita, de algo lindo de se ler. Temos que colocar em prática. Em momentos difíceis, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Jesus tinha seus momentos a sós, só Ele e Deus, mas também tinha alguns momentos que Ele buscava ter uma comunhão com os 12 discípulos. Em especial 3, Pedro, Tiago, João. Em sua pior noite, no momento mais difícil da sua vida, quando ele ia ser preso para ser crucificado e morto, ele pegou Pedro, Tiago, João, levou lá ao Getsemane. Ele não queria ficar só. Ele levou, separou eles, disse para eles: eu vou orar, vai lá, ora, vigia. Está certo que alguns foram encontrados dormindo depois, mas o Senhor, no seu momento mais difícil, não queria estar só. Quem sabe, alguns dos teus amigos se encontram dormindo simbolicamente. Quem sabe, até os teus entes queridos, teus familiares, se esqueceram de você neste momento difícil que você pode estar passando. O Senhor não esqueceu. E nós, aqui como igreja, não podemos nos esquecer. Oramos hoje pelos enfermos. Oramos hoje pelos que necessitam de portas abertas. Mas precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegrem. A reação natural de qualquer pessoa numa situação difícil que ela está vivendo é se afastar, é se isolar, é não querer falar, é não querer conversar, é não querer sair do quarto, é não querer sair de casa, é não querer comer, é não querer se alimentar. E assim, ela acaba se tornando uma presa fácil para o inimigo. Aí as coisas começam a acontecer na mente, na cabeça, e vai indo, e quando vê, está no fundo do poço. Algumas observações que eu gostaria de fazer. Nós não devemos idealizar como será
a nossa família de fé. Às vezes a gente imagina, eu vou lá, naquela família, naquela igreja, naquele corpo de Cristo, porque lá são todos santos. São todos perfeitos. Como cantam, como louvam. A nossa família natural não é perfeita. Eu não sou. Você não é. E por que a gente idealiza o perfeito? Eu quero aquela família de fé. Se não for do jeito que eu quero, não dá. Eu preciso procurar outra. Não dá mais. Precisamos perdoar quem falha. Voltar a nos relacionar com as pessoas. Voltar a nos relacionar com pessoas que confessam a mesma fé, as mesmas convicções. Ouvir conselhos, palavras daqueles que comungam a mesma fé, as mesmas convicções. Às vezes nós damos ouvidos a outros que confiam e acreditam em outros, em outros, em outros. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual dia? O dia em que Cristo virá nos buscar. Congregar-nos, reunir-nos não é apenas cumprir uma tradição, um rito, que eu aprendi desde pequeno, que todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Quando eu era pequenininho, eu ia para a igreja, porque nenhum pai em sã consciência deixa uma criança em casa, sozinha. Então eu ia. Depois, quando eu cresci um pouquinho mais, eu ia para a igreja. Gostava de ir para a igreja domingo de manhã, para a escola dominical. Porque eu sabia que quando acabasse o domingo de manhã, a escola dominical, eu ia para a casa de um amigo meu, aqui atrás, e ia jogar bola. Passar o dia jogando bola com ele, para depois meu pai me buscar no culto à noite. Era por isso que eu ia para a igreja. Era um rito. Depois eu cresci um pouquinho mais, aí eu já pedia para minha mãe cortar meu cabelo, pegava o perfume do meu pai. A intenção que eu tinha para ir para a igreja. Cadê os jovens? Estão lá atrás. Por causa das meninas. Era um rito. Depois eu entendi que a igreja, a família de Cristo é muito mais do que vir congregar. É parte do plano de Deus para que nós possamos nos impulsionar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros para ir um pouco mais. Calma, está difícil, mas vamos junto. Estou aqui, estou orando. Nesse propósito, a Igreja de Cristo desenvolveu um montão de ferramentas para permanecer no povo. Temos grupos pequenos. Algumas igrejas chamam de células. Grupos de jovens. Grupos de crianças. Grupos de homens. Grupos de mulheres.
grupos de discipulado, retiro espiritual, várias ferramentas que a Igreja de Cristo desenvolveu ao longo dos anos, para que possamos permanecer no povo, para que possamos nos conhecer melhor, para que possamos nos desenvolver melhor, para que possamos estreitar o laço de família, de fé. Algumas dessas estão deixando para trás, está ficando de fora, de lado. Precisamos uns dos outros. Permanecer na sua palavra, permanecer no seu povo e, por último, permanecer na sua presença. Atos 2:42 registra que permaneciam em oração. Oração, muito mais do que pedir coisas para Deus, é comunhão, é conviver com o coração aberto, se relacionando com Cristo. Grande parte da busca de se conectar com Cristo, com a presença dEle, se dá por intermédio de uma conversa aberta com Deus. É prestar honra, orar é prestar honra, reverência, adorar, cantar, adorar com palavras, com cânticos. Quando nós desenvolvemos mais intimidade com Deus, podemos experimentar mais crescimento espiritual. Passamos do estágio de conhecer de Deus para conhecer a Deus. Eu posso ler uma biografia do maior homem do mundo, eu vou conhecer dele, mas não vou conhecer a ele se eu não me achegar a ele. Deus nos chama a nos aproximarmos mais dele. Na presença de Deus há plenitude de alegria, de gozo. Podemos ser transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Devemos orar, adorar, ter comunhão com Deus a sós, mas também em grupo, como igreja, como corpo. Em Efésios encontramos um outro título para a Igreja de Cristo, que não o corpo, mas sim a noiva de Cristo. Como noiva, nós devemos ansiar, desejar pela presença, buscar permanentemente estar com Ele. Quando namoramos, noivamos, nós queremos estar cada vez mais próximos. Não importa o tempo, não importa a hora, tampouco importa sobre o que falar, simplesmente estar junto. É tempo de despertar para o privilégio que nós temos de entrar na presença do Pai. O véu foi rasgado. Em Atos encontramos vários registros de seguidores de Cristo, reunindo-se em oração, buscando a Deus. Em algumas ocasiões o Espírito Santo encheu eles de poder para fazer aquela missão específica que Deus tinha para aquelas vidas. Em uma ocasião, Pedro estava preso e a igreja estava, cada um no seu canto, orando, reunidos em oração, em comunhão. E o que aconteceu? Deus liberou Pedro. Nós somos chamados a persistir, a permanecer em oração, em relacionamento com Deus. Jesus nos ensinou isso. Qual a oração que Cristo nos ensinou? Meu Pai, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Sim, nós temos um momento pessoal, meu com Deus, mas também tem o nosso momento como igreja, permanecer
na presença de Deus. Precisamos fazer todo o possível para aplicar tudo isso em nossas vidas. Permanecer em sua palavra, permanecer em seu povo e permanecer em sua presença. Para finalizar, 2 versículos que eu quero ler com vocês. Primeiro deles, Colossenses 3,16. Diz assim, esses 3 aspectos, permanecer na palavra, permanecer no seu povo e permanecer nas suas palavras. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E João 5,17 diz assim, se nós permanecermos em Deus e as palavras dele permanecerem em nós, ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e vos serão feito. Permanecer na palavra, no povo e na presença de Deus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar juntos. Deus querido, Pai eterno, mais uma vez na tua presença. Rasgamos o nosso coração na tua presença, Pai. Pedindo a ti, Senhor, que tu nos dê forças, ó Pai, para permanecer na tua palavra, para permanecer no teu povo e permanecer na tua presença. Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós na presença do Pai. Peça, Senhor, pedimos, Pai, que o nosso dia, a nossa vida, as nossas horas, os nossos minutos, tu sabes quantos dias temos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, estar, permanecer na tua presença, Senhor, na tua palavra, Pai, e com o teu povo, para que naquele dia, ó Deus, nós possamos nos encontrar contigo, com o coração alegre, jubilando, porque conseguimos permanecer, Senhor. Obrigado, Pai, porque foste tu que nos escolheste. Não porque nós somos melhores, ó Pai. Tu não faz para conosco porque nós pedimos ou porque nós merecemos, mas tu faz por amor ao teu nome. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.